Resposta do capacitor ao sinal senoidal. Esse é o assunto desse vídeo. Seja bem-vindo ao canal do professor Dester. Se você quer aprender sobre eletricidade, eletrônica e todos os assuntos relacionados à engenharia elétrica, se inscreva no canal, ative as notificações. E se gostar desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e divulgue esse importante conhecimento que é a área de eletricidade, eletrônica e energia. Muito bem. O capacitor, como ele se comporta ao aplicarmos no capacitor um sinal senoidal. Para quem não me conhece, aqui está, sou o professor Dester, aqui está a minha formação acadêmica, minha atuação como professor e minha experiência profissional. Minhas redes sociais, caso você se interesse por esse conteúdo. E o assunto de hoje, desse vídeo, resposta do capacitor ao sinal senoidal. Vamos fazer uma simulação através do software Microcap, um excelente simulador para circuitos elétricos e eletrônicos. Para fins estudantis ele é gratuito, então é por isso que eu o escolhi para fazer as análises aqui no canal, pela a sua potencialidade, os seus diversos recursos e a gratuidade, evidentemente. Então, se você não sabe como usar o Microcap, tem um vídeo aqui no canal para você iniciar o seu uso. Ele é muito fácil de ser utilizado, muito flexível e preciso, isso que é o mais importante. Então, o nosso circuito, o circuito que nós vamos simular, é um circuito constituído de um capacitor de 100 microfarads, um resistor limitador de corrente, 10 ohms, e uma fonte de tensão senoidal. Ok? Esse vai ser a nossa simulação. Então, a resposta do capacitor espera-se que seja nesse sentido. Evidentemente que ao aplicarmos uma tensão num capacitor, considerando um capacitor ideal, que na prática a gente sabe que não existe, mas para estudos, para a gente estudar o comportamento do capacitor, é interessante considerá-lo ideal. O que acontece? Ao aplicarmos uma tensão, nós vamos ter uma corrente circulando nesse capacitor. E essa corrente, o interessante disso é que é uma defasagem angular entre a tensão e a corrente de 90 graus. Ou seja, na medida que eu começo a aumentar a minha tensão, a corrente aqui vai estar no máximo no meu capacitor. À medida que eu vou aumentando e atinjo o máximo da tensão, minha corrente vai estar no mínimo. E assim sucessivamente durante os ciclos da tensão alternada aplicada, ok? Então é por isso que a corrente vai estar defasada de 90 graus. No capacitor, ao começarmos a aumentar a tensão, como ele está descarregado, ele vai requerer uma alta corrente para se carregar de início, e ele vai se carregando, essa corrente vai diminuindo até o máximo. Quando eu começo a diminuir o valor da tensão, eu começo a descarregar esse capacitor no sentido inverso, até que a corrente atinge o máximo quando a tensão for zero. Então veja, existe esse comportamento. Nós vamos poder ver esse comportamento na prática, utilizando aqui um simulador. E o simulador ele reproduz o que aconteceria de fato em um laboratório, se nós estivéssemos utilizando aqui um laboratório e aplicássemos uma tensão alternada no capacitor. Então o simulador serve para isso.
né? Não há necessidade de você montar um circuito, você pode simular através do simulador, que ele vai trazer as condições, a resposta física do capacitor, como se você estivesse utilizando em um laboratório. Ok, então vamos passar aqui para o microcap. E aqui está o circuito, né, desenhado já no microcap. Nós temos então a tensão, a fonte de tensão, né? A configuração da fonte de tensão eu posso fazer, no caso eu coloquei aqui 60 Hz com a amplitude máxima de 10 volts, ok? Essa configuração, se você quiser saber como fazê-la, acesse o outro vídeo aqui que mostra como você configurar os componentes do microcap, né? Um vídeo introdutório sobre o uso do microcap. O resistor e o capacitor. Bem, vamos lá fazer a simulação então. Né? Ao entrar na simulação, aparece essa tela onde eu posso configurar as condições da simulação, tempo máximo, o step e o que eu quero que seja apresentado nas curvas. No caso aqui eu vou apresentar a tensão no capacitor, a corrente e a potência, ok? Então vamos lá. Aí estão as curvas, né? O microcap já traçou as curvas. Bem, vamos então aqui analisar o comportamento do capacitor quando nós aplicamos a tensão. Nessa forma de onda aqui, o primeiro gráfico identificado aqui, nós temos o gráfico da tensão, certo? Esse é o gráfico da tensão. Aqui nós temos o gráfico da corrente e aqui o gráfico da potência, que é o produto da tensão pela corrente. Observe que eu tenho um transitório aqui, né? uma deformação na corrente. Por que será que isso acontece? Se você quer saber exatamente esse fenômeno, como acontece, veja o outro vídeo no qual eu descrevo o comportamento do capacitor quando submetido a um degrau de tensão. Então, o capacitor, ao submeter a um degrau de tensão, ele apresenta um período transitório até entrar no que a gente chama de regime, ou seja, onde o comportamento da tensão e da corrente começa a se tornar repetitivo. Aqui no início eu tenho um período transitório. Não deixe de ver o outro vídeo que você vai entender claramente o que acontece no capacitor, tá? Nesse período transitório. Aqui embaixo então temos a curva da potência, que é o produto da tensão pela corrente, que também tem um período transitório, mas depois ela se estabiliza. Bem, o objetivo principal aqui é observar a defasagem angular entre a tensão e a corrente. Então nós podemos lançar a mão desse recurso aqui chamado de cursor mode, onde eu consigo ler os valores na própria curva, né? Então se eu clicar nesse botão aqui e selecionar a tensão, veja que eu consigo identificar, medir aqui, percorrer a curva e medir, observar, né, o valor da tensão em vários pontos. Isso tanto vale para a tensão, como se eu quiser observar o valor da corrente, eu clico aqui no indicador, no campo que identifica a curva, né, ao que se trata a curva, eu consigo, veja a potência também, eu consigo percorrer toda a curva identificando os valores. Então, voltando aqui para a tensão, veja o que acontece. Quando eu tenho a tensão aqui próximo de zero, vamos pegar onde a gente consegue aqui. Opa, veja só, esse boxezinho aqui, conforme a gente já viu em outros vídeos, ele permite a gente identificar os valores. Do lado esquerdo do box, ele está separado por uma vírgula. Do lado esquerdo são os valores do eixo X, que no nosso caso aqui é o tempo. Então, 50 milissegundos aqui.
E do lado direito desse boxinho, dessa caixinha, né, separada por uma vírgula, eu tenho o valor do eixo Y, que no caso nosso aqui é a tensão. Então eu tenho aqui 8,5 nano, que é quase zero praticamente, né? Eu não vou conseguir acertar o zero aqui, porque essa curva é composta de muitos pontos, né? E eu teria que ter uma precisão extremamente elevada aqui no meu mouse, né? Um mouse com um altíssimo DPI, para eu conseguir alcançar o zero aqui, o que não é o caso, tá? Então vamos lá. Vamos considerar que esse aqui seja o ponto zero da tensão. Veja só que na corrente eu estou próximo do ponto de máximo da corrente. Então aqui mostra claramente na simulação, que representa, como eu já disse, algo muito próximo de um experimento de laboratório, né? Praticamente a resposta seria idêntica se eu fizesse uma montagem, uma protoboard e usasse um osciloscópio para medir a tensão e a corrente, eu iria obter um resultado muito próximo disso aqui, praticamente o mesmo, né? E aí é que é a grande vantagem de uma simulação, onde eu posso trabalhar no computador e ter os mesmos resultados que eu teria se fizesse uma simulação no laboratório. Veja só, aqui o máximo da corrente, né, está bem próximo. Por que não está aqui exatamente no máximo, como na figura que eu mostrei no slide? Porque eu tenho um resistor em série com capacitor que provoca esse pequeno deslocamento aqui. Tá? Em outros vídeos que nós faremos mais adiante, eu vou explicar exatamente o que significa essa pequena diferença aqui, e não os 90 graus puros, como deveria ser se nós utilizássemos somente o capacitor. E por que nós não podemos usar somente o capacitor? Porque uma fonte alimentando diretamente o capacitor, aqui nesse momento, ele representaria um curto-circuito, né? O que não é adequado numa simulação. Por isso a gente tem que colocar um capacitor nem numa simulação e nem tampouco num experimento de laboratório. Então a gente coloca um capacitor em série para limitar a corrente, e ele provoca esse pequeno deslocamento, mas que não traz problemas para a nossa análise, uma vez que nós observamos aqui que no valor mínimo da tensão eu estou praticamente no valor máximo da corrente. E no valor máximo da tensão, aqui, né, eu vou estar próximo do valor mínimo da corrente. O meu valor mínimo seria aqui, nesse eixo, zero estaria aqui. Então veja, eu tenho realmente um deslocamento de 90 graus em relação da corrente em relação à tensão. E ela está atrasada, ou seja, a tensão atinge o máximo antes... desculpa. Na verdade é o contrário, né? A corrente está adiantada em relação à tensão, ou seja, a corrente passa por um máximo aqui antes da tensão. Quando a tensão está em zero, a corrente já está no máximo. Okay? Então é por isso que ela está adiantada em relação à tensão. O capacitor provoca esse fenômeno. Ok? Bem, evidentemente que aqui também a gente pode fazer outras medidas. Nós podemos medir o período dessa onda, né, que seria o tempo daqui até aqui, né? Para isso a gente arrasta esse outro cursor aqui, né, na posição 0. Esse aqui eu uso o botão direito do mouse para arrastar, e esse aqui eu uso o botão esquerdo do mouse para arrastar. Então veja, se eu pegar a diferença aqui de 58,3 menos 37,5, vai dar aproximadamente 16,6 milissegundos, que desculpa, é aqui, né? Aqui e aqui, ó. Aqui é o início do ciclo e aqui é o fim do ciclo. Aqui fica mais claro, né? Então vamos pegar esses dois valores aqui. Esse é o início do ciclo, aproximadamente aqui, e aqui o fim do ciclo. Então a diferença seria agora entre 50 e 33,5,
que dá aproximadamente 16,6 milissegundos, ou seja, o inverso desse período daria os 60 Hz que eu configurei na fonte de tensão. Veja que o máximo aqui de 10 volts, conforme eu tinha mostrado lá, né? Amplitude máxima e a frequência de 60 Hz. Bem, é isso então, né? O nosso objetivo foi esse, mostrar essa defasagem angular que acontece entre a tensão e a corrente. Aqui embaixo a curva da potência, é o produto da tensão pela corrente. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative a notificação. Ok? Espero que tenha sido útil para você. Até breve!